Amados, Deus é tanta coisa. Deus é muita coisa. Deus é imenso. Imenso. Tão grande, tão imenso que nós não conseguimos definir Deus. A nossa capacidade humana, a nossa pequenez humana, nós não conseguimos definir totalmente tudo aquilo que é Deus, de tão maravilhoso que Ele é, de tantas coisas que Ele tem no coração dele, tudo aquilo que Ele pode, Criador de todas as coisas, Deus do impossível, Deus de milagres. Mas aquilo que a nossa capacidade humana compreende, até onde a nossa capacidade humana foi, quem nos ajudou muito foi Jesus Cristo, Ele. São Paulo está dizendo na segunda leitura de hoje. Ele nos revelou a face de Deus. Ele nos mostrou o coração imenso desse Deus que é Pai. Por isso, amados, nós amanhecemos hoje, neste dia de domingo, com o nosso coração em festa, feliz, alegre e em paz. Porque o salmo de hoje canta e reza. E nós temos um Deus de ternura e compaixão. Olha a coisa mais linda. O Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o Deus que tudo pode, é um Deus de ternura e compaixão. Quem nos revelou isso? Jesus. Nos mostrando a face desse Deus Pai misericordioso. E quando nós rezamos este salmo, quando nós cantamos esse salmo, quais são as sensações que traz aqui no nosso coração, amados? Paz, esperança, alegria, porque muitas vezes nós sabemos nosso dia a dia, nossa semana, nossa vida, quantos medos aparecem, quantas tribulações, quantas águas agitadas, e talvez quantas vezes brigamos com Deus, questionamos a Deus por quê? De muitas coisas que nos acontecem em nossa vida, nós culpamos a Deus. Tragédias, doenças, coisas ruins. Mas a palavra de Deus está dizendo, Deus não é assim, não. Deus não é o Deus que condena, que julga, que manda tragédia, que manda doença, que manda coisa ruim para nós, não. Deus é um Deus de ternura, um Deus de compaixão, é um Deus bondoso. Então, amados, dentro desse teu coração aí, ó, coloca paz, coloca esperança e acredita nesse Deus, que é infinitamente misericordioso, muito simples, muito humilde. Nós muitas vezes somos arrogantes, orgulhosos. Deus não. Deus é tão simples, tão humilde. Ele vem até nós. Todas as vezes que nós chamamos e precisamos, está sempre do nosso lado. E é exatamente assim, amados, que este Pai deseja que nós sejamos. Muitas vezes em minhas orações pergunto a Deus, falo com Deus, Senhor, mas por que me ama tanto assim? Eu me sinto muito amado por Deus, muito querido por Deus, cuidado, valioso. E muitas vezes em minhas orações pergunto, Senhor, por quê? Por que tanto amor assim? Ele ama. É porque Deus é amor. E também nos ama tanto assim porque nos ensina a amar. Então, olhando para o nosso salmo de hoje, o salmo, a palavra que proclama que Deus é um Deus de ternura e de compaixão,
Então eu preciso também ter ternura e compaixão para com o próximo. Ah, mas o próximo não merece. Eu também não mereço o amor de Deus. Eu também não mereço a misericórdia que Deus tem para comigo, com minhas fraquezas, minhas limitações. Então, mesmo se o outro não mereça, eu preciso ter compaixão. Eu preciso respeitar em minhas palavras, em minhas atitudes. Eu preciso acolher. Eu preciso ter misericórdia para com a fraqueza dos outros. Porque para com as minhas fraquezas, eu desejo que Deus tenha misericórdia. E então São Paulo está dizendo na segunda leitura que entre nós precisa ser assim. Entre nós, nossa casa, nossa família, nossa comunidade, aí onde você está, nossas atitudes, nosso comportamento, nossas palavras, ternura, compaixão, sem violência nas palavras, sem violência física, sem brigar, sem ofender, sem desejar o mal para o outro, mas entre nós compaixão e ternura, amor e misericórdia. Este é o caminho da vida, da transformação, da cura e da libertação. É isso que Deus deseja da nossa igreja, da nossa comunidade, de nossa casa e nossa família. Porque entre nós precisa ser diferente do mundo. O mundo está acostumado a ofender um ao outro, a viver a violência, a infidelidade, o egoísmo. Ninguém me ajuda, não vou ajudar ninguém. A arrogância, tudo. Nós não. Nós precisamos ser diferentes. Porque nós estamos aqui, porque nós nos alimentamos da palavra e da Eucaristia. Tem uma música muito linda que fala tudo isso. Essa ternura, essa compaixão, e o que São Paulo está dizendo na segunda leitura, que entre nós precisa existir fraternidade, o amor, a união. É a música que nós cantamos, a primeira. Vamos cantar novamente? Assim que nós começamos a transmissão, nós cantamos ela. Se você sabe cantar, canta. Se você está aí na sua casa e sabe cantar essa música, canta essa música, canta de coração. Se não sabe cantar, se você quiser fechar seus olhos, vai ouvindo essa letra, vai ouvindo essa música tão profunda, que fala no profundo do nosso coração. Aqui nesse lugar, aqui posso ofertar, às vezes mais do que o outro, ao seu lado que não tem nem para si. A quem errou demais, quem acertou a mais, o vencedor bem ao lado de quem nunca ganhou, ou somente perderei. Olha que lindo, amado. Todos estão aqui. Já não há mais diferença ou divisão. Todos juntos formam um só coração. Nessa casa somos filhos e irmãos, partilhando o mesmo pão. Tá lindo, igreja. É isso que Deus deseja de nós. Canta, amor. Aqui nesse lugar costuma se ajudar e nada falta, pois há mais alegria em se dar do que receber. A graça e a paz, o perdão e o amor
misericórdia para todos que aqui dentro estão e a quem queira chegar. Seja bem-vindo ao lar. Já não há mais diferença ou divisão. Todos juntos formam um só coração. Nessa casa somos filhos e irmãos, partilhando o mesmo pão. Já não há mais diferença ou divisão. Todos juntos formam um só coração. Nessa casa somos filhos e irmãos, partilhando o mesmo pão. Amém, irmãos? O que é isso? O que é que Deus deseja de nós, então? Conduta boa. Deus nos ama. Deus tem ternura, compaixão. E agora para com o próximo, com a minha família, mostre que eu sou de Deus. Ezequiel está dizendo isso na primeira leitura, sobre a conduta. Se aquele que é justo se afasta da justiça e começa a ser injusto, diz a primeira leitura, ele caminha para o caminho da morte. Morte física, talvez mais ainda, a morte aqui dentro. Aquele que é justo se afasta da justiça, se afasta daquilo que é correto, deixa de fazer aquilo que Deus espera e vai caminhando para a morte aqui dentro, amados. A morte espiritual, a morte da fé, da vida, da esperança, da família. Dizendo na primeira leitura, aquele que era injusto se afastou dessa injustiça e começou a ser justo. Encontrou o caminho da vida, o caminho de Deus. Então, amados, muito mais do que rezar, muito mais do que cantar, é a nossa conduta. Porque eu posso ser uma pessoa da igreja, mas se a minha conduta não for boa, eu não vou levar vida para minha casa, para minha família. Eu posso ser padre a vida inteira, celebrar a missa todos os dias, mas se a minha conduta do dia a dia não for boa, eu estou sendo injusto com tudo aquilo que Deus espera de mim. Por isso no Evangelho de hoje, Jesus maravilhoso, Jesus quando precisa nos chamar a atenção, puxar a nossa orelha, Ele é sempre misericordioso, tranquilo, calmo, mas vai lá no profundo do nosso coração. Jesus está no Evangelho de hoje falando com os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, os judeus. Os sumos sacerdotes, aqueles que ofereciam sacrifício no templo em nome do povo. Os anciãos do povo, aqueles de mais idade, que eram vistos como exemplo, que aconselhavam as pessoas, que orientavam as pessoas. Mas se achavam muito. Tanto os sumos sacerdotes, tanto os anciãos se achavam perfeitos a ponto de querer julgar o pecado dos outros, a ponto de dizer que somente ao lado deles Deus estava. E então Jesus começa a dizer essa história. Olha, um pai tinha 2 filhos. E o pai chegou no primeiro filho e disse: filho,
Eu preciso que você trabalhe para mim hoje, na minha vinha. E o filho disse: pai, eu não vou não. Não quero. Mas ele foi. Ele disse que não queria, mas ele foi. O pai chegou no outro filho e disse: filho, trabalha para mim na vinha hoje. E o filho disse: ô pai, conta comigo. Eu vou sim. Mas não foi. Então, aquele que disse não vou, foi. Aquele que disse vou, não foi. Então Jesus perguntou aos sumos sacerdotes e anciãos do povo: quem é que fez a vontade do Pai? Eles responderam: o primeiro. Aquele que disse não vou, mas acabou indo. Ou seja, ele disse não, mas o seu comportamento, ele fez a vontade do Pai. É o comportamento, é o nosso testemunho. E então Jesus disse aos sumos sacerdotes e anciãos do povo: muito bem, vocês que se julgam melhores, perfeitos, que sabem mais do que os outros, os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Amados, olha que coisa mais profunda e forte que Jesus está dizendo para os sumos sacerdotes, os anciãos e para nós, que muitas vezes nos achamos melhores do que os outros, porque somos religiosos, porque participamos da Santa Missa, porque ajudamos na comunidade, porque sou padre. Jesus está dizendo: os cobradores de impostos, que eram vistos como pecadores, e prostitutas, os precedem no reino de Deus. São os primeiros no reino de Deus. Mas por que Jesus está dizendo isso? No final do Evangelho ele diz: porque os cobradores de impostos, os pecadores e prostitutas, quando João Batista falou, eles acreditaram e mudaram a sua conduta. Eles se converteram. Ora, Jesus está dizendo então que os sumos sacerdotes, anciãos do povo, estavam ali à frente rezando, mas do profundo do seu coração não estavam convertidos. E aqueles que eram ditos, conhecidos como pecadores, tinham se convertido. Quem é que está fazendo a vontade de Deus? Mais uma vez, eu possa ser padre a vida inteira e não fazer a vontade de Deus. Eu posso participar da Santa Missa sempre e mesmo assim não fazer a vontade de Deus. Eu posso ajudar na comunidade, eu posso colocar meus dons a serviço daquela pastoral, daquele movimento, do grupo. Mas se eu maltrato o meu próximo, se eu não ajudo quem precisa da minha ajuda, se dentro da comunidade eu sou motivo de divisão, discussão, inveja, ciúmes, eu não estou fazendo a vontade de Deus, ou seja, eu não me converti ainda. Eu preciso nessa Santa Missa, amados, olhar para o meu coração, que você olhe para o seu coração e se pergunte: será que eu me converti mesmo? Porque não basta ser batizado, viver os sacramentos da Eucaristia, da Crisma, casamento, se eu não for convertido de todo o meu coração, se eu não me converter ao Senhor Jesus, senão eu vou viver somente de ritos. Enquanto aqueles, talvez nós julgamos pecadores, imperfeitos, estão buscando a perfeição do seu dia a dia, do seu jeito, e fazendo a vontade de Deus. E se eu já me vejo como perfeito, está errado. Porque o dia que eu me perceber como perfeito, eu não quero mais me converter.
E a conversão é o dia a dia das minhas atitudes, comportamentos, como está dizendo a palavra. E um caminho maravilhoso para essa conversão é a ternura e a compaixão em todos os momentos e em todas as situações. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós e nos faça cada dia mais famílias mais unidas, comunidade mais unida, e que o nosso coração possa todos os dias buscar sempre a nossa conversão. Amém?